Albedo, o Denison está escapando. Detenha ele! Ben, eu estou grávida. Você que tem que assumir a responsabilidade. Eu te disse para detê-lo, não para fazê-lo correr mais rápido. E aí, pessoal, estou aqui hoje com o versus vencedor da enquete. Eu espero que todos vocês gostem. Depois de ter perdido a sua filha para os terríveis bombardeios da Segunda Guerra Mundial, a irmã Madeline começaria a fazer vários rituais para trazê-la de volta. E em um desses rituais, ela acabaria invocando a entidade conhecida como Nazareth, que lhe ofereceria a chance de ter a sua filha de volta, contanto que ela cumprisse as regras impostas por ele. E depois de engravidá-la, a irmã Madeline daria à luz a um pequeno garotinho conhecido como Rod. Mas ao ver que era um menino, a irmã Madeline começaria a pensar que a entidade Nazareth a havia enganado, e com isso a irmã Madeline começaria a tratar o seu filho Rod de forma bruta e agressiva, o forçando a usar roupas femininas e a agir como a sua antiga filha. E vendo isso, as outras irmãs decidiriam entregar o Rod a Jasper Sullivan, o sorveteiro da cidade, e junto dele elas também entregariam o livro amaldiçoado que a Evil não usava nos rituais. E depois de ter perdido seu filho e o seu livro, ela enlouqueceria completamente e mataria todas as pessoas do convento, assim se tornando a terrível Evil Nun. Em força, ela consegue carregar o seu martelo pesado e usá-lo para esmagar suas vítimas. E ela também consegue nocautear o jogador, o deixando gravemente ferido, sendo que esse jogador é capaz de resistir a atropelamentos, quedas enormes e a ser queimado na fogueira. Conseguiu abrir um portão grande e pesado facilmente, conseguiu erguer o seu filho e segurá-lo facilmente, matou todas as pessoas do convento usando seu martelo, nocauteou o pequeno William Bismarck com um mero tapa, sendo que o pequeno William era capaz de resistir a vários golpes e mordidas das galinhas mutantes e a ser queimado por bastante tempo antes de perder a consciência. E ela também se escala com seu filho Rod Sullivan, que era capaz de arrastar gaiolas com crianças gordas, arrombar uma porta arrebentando uma tranca de metal e dominar crianças com apenas um braço. Em velocidade, ela consegue atacar crianças e adultos sem que eles possam se defender, conseguiu matar todas as pessoas de um convento, atacou o jogador sem que ele reagisse, e ela também se escala com o Rod, que era capaz de desarmar crianças e atacá-las rapidamente. Em resistência, ela resistiu a ser queimada por um lança-chamas, resistiu a ser imobilizada por uma arma de chiclete, e resistiu à explosão de 2 bombas caseiras, e resistiu a ser queimada por uma tocha para depois resistir à explosão de dezenas de dinamites, e resistiu a ser golpeada com um cesto para depois ser atropelada por uma van, e seguiu viva por alguns momentos enquanto seu corpo se transformava em gelo. Em inteligência, ela sabe esconder cadáveres, fazer rituais, pensar em estratégias e manipular outras pessoas. Em armas, ela tem um martelo gigante. Já em habilidades, ela consegue possuir pessoas, modificar animais, invocar entidades e projetar fogo. Não se sabe ao certo sobre como ela ficou assim. A única coisa que se sabe é que ela sequestra pessoas e as prende na sua casa, fazendo com que elas tenham que pensar em uma maneira de escapar enquanto ela tenta matá-los. Em força, ela consegue devorar uma pessoa a ponto de só sobrar os seus ossos. Ela abriu uma porta que estava sendo segurada por uma tábua, derrubou uma barragem de madeira apenas andando sobre ela, superior aos seus irmãos Bob e Buck e a sua filha Angeline, sendo que Angeline era capaz de arranhar o jogador e despedaçar portas de madeira, e os irmãos eram capazes de erguer e dominar o jogador com apenas um braço, sendo que esse jogador era capaz de abrir janelas trancadas e quebrar tábuas de madeira ao meio usando pé de cabra, mas o seu maior e mais conhecido feito é aquele de nocautear o jogador, deixando inconsciente por todo um dia, além de também quebrar um pouco da sua resistência, sendo que os jogadores são capazes de resistir aos ataques da Slenderina e do seu filho, resistir a golpes de machado, resistir a cair de grandes alturas, resistir a explosões de dinamite e tiros de escopeta e resistir aos golpes da Angeline. Em velocidade, ela conseguiu atacar o jogador em várias ocasiões sem que ele reagisse, conseguindo fazer isso de forma instantânea mesmo estando de costas, sendo que o jogador era capaz de se esquivar dos ataques da Slenderina e dos tiros do Grandpa. E ela também consegue alcançar o jogador em uma perseguição, e ela também consegue se mover rapidamente por toda a sua casa. Em resistência, ela resistiu a ser atropelada, resistiu a ser eletrocutada por um taser, resistiu a tiros de revólver, espingarda e escopeta, resistiu ao disparo de uma arma de plasma, resistiu a ser fechada em um caixão de tortura, resistiu a ser congelada e quebrada em várias partes, resistiu a ser derrubada de um terceiro piso, e resistiu a ser cegada por spray de pimenta, resistiu ao disparo de um dardo
tranquilizante para depois cair do alto de uma escada, resistiu à explosão de um tanque de gasolina, resistiu à explosão de uma granada, resistiu à explosão de uma dinamite que era capaz de derrubar uma parede falsa de tijolos, e resistiu à explosão de uma dinamite que deixou seu carro em chamas. Em inteligência, ela sabe colocar armadilhas de urso em entradas, sabe como dirigir um carro, sabe usar armas e objetos de tortura, sabe esconder coisas em frutas, sabe como barrar sua porta impedindo que o jogador escape, e ela também é bastante engenhosa na hora de matar o jogador. Em armas, ela tem um bastão e armadilhas de urso. Já em habilidades, ela tem sentidos aprimorados, regeneração, visão noturna, e ela também possui um estado de fúria que aumenta seus atributos e a deixa mais agressiva. Após o jogador ter escapado, a Gwen entraria no seu carro e decidiria ir atrás dele. E depois de muito dirigir, o seu carro começaria a ficar sem gasolina, e ao longe ela veria um convento aparentemente abandonado. E depois de estacionar e sair do carro, ela decidiria passar a noite naquele convento. Mas quando estava prestes a entrar, ela acabaria se deparando com a Ivone. E como nenhuma das duas tinha boas intenções, a luta rapidamente começaria. A Ivone correria na direção da Gwen e golpearia sua cabeça usando um martelo. Mas a Gwen revidaria com um forte golpe que a derrubaria no chão. E na queda ela acabaria soltando o martelo. A Ivone se levantaria, mas antes que ela pudesse atacar, a Gwen a atingiria com outro golpe que a derrubaria no chão mais uma vez. E antes que a Ivone pudesse se levantar, a Gwen subiria em cima dela e começaria a mordê-la e golpeá-la com seu bastão até ela perder a consciência. E depois de alguns minutos, a irmã Filipa chegaria no local, mas ao sair do carro, ela rapidamente seria nocauteada pela Gwen, que colocaria ela e a Ivone dentro da van e as levaria embora. E tudo isso teria sido presenciado pelo William Bismarck lá da recepção, que começaria a sorrir vendo que ele e as outras crianças da lavanderia estavam livres agora. Então, pessoal, foi esse o versus. Em força, a Gwen era por muito superior, já que mesmo a Ivone conseguindo nocautear e ferir gravemente pessoas com resistência sobre-humana, a Gwen já demonstrou isso e muito mais. E na velocidade, a Gwen é igualmente superior, já que atacar pessoas normais não é nada comparado a atacar pessoas com a velocidade acima do nível sônico. Em resistência, a Gwen continua sendo superior, mas dessa vez a Ivone não fica muito atrás. Já na inteligência é um empate, e nas armas também. E nas habilidades, a Gwen volta a ganhar, já que a Ivone não seria rápida o bastante para projetar fogo ou possuir a Gwen. E a Gwen não só poderia se regenerar dos seus ferimentos, como seu estado de fúria aumentaria sua força, resistência e velocidade, a deixando praticamente invencível perante a Ivone, assim tendo 95% de chance de vencer contra 5% da Ivone. E aproveitando que eu estou aqui, eu queria falar sobre os versos que eu planejei fazer, mas que não vou mais fazer. Toro versus Ed 209. Eu desisti de fazer esse versus porque não teria graça, já que o Ed 2 seria destruído no primeiro míssil que o Toro lançasse. Biobrioli versus Malzagard, a mesma coisa do outro versus, ele iria morrer no primeiro laser que o Biobrioli lançasse. Essa daqui eu nem preciso comentar. E essa luta já aconteceu. E eu sei que tem um certo canal que até hoje me pede para fazer um versus especial, que eu não vou fazer porque já é bem óbvio qual deles ganha, já que o Goku é um primata e o Jailson Mendes é um macho peludo, e todo mundo sabe que um gorila não teria nenhuma chance contra um urso. Então, canal Abdômen de Titânio já pode parar de pedir, já que você já sabe qual dos dois vence. Eu espero que todos vocês tenham gostado, e cuidado com os sedutores da internet.